a gente não consegue comprovar que o vírus foi um salto laboratorial. Essa é uma das hipóteses mais fracas dentro do relatório da OMS, beleza? E outra coisa também, eu acho que o discurso, essas ideias, elas acabam criando uma teoria da conspiração. Porque como a gente não tem como comprovar nada, a gente tem que se apoiar em evidências circunstanciais. Pô, mas se a não gente tem está como... citando artigo acadêmico aqui, o artigo acadêmico é conspiratório, o professor Richard Bright, porque você fala uma questão circunstancial, não tem como provar. O senador Ron Johnson, perdão, ele levou 9.000 páginas mostrando essa documentação toda lá. E mesmo assim, diante de uma calhamaço de evidências científicas, o Anthony Fauci continua descartando aquilo tudo e ficando em silêncio. A gente tem que entender, e aí é mais a minha parte, para além das ciências biológicas, mas das ciências humanas, que a OMS, o relatório da OMS, até como você falou que a pesquisa independente também é de grande valor, a OMS tem uma série de conflitos de interesse, ela tem patrocínios de grandes instituições farmacêuticas, ela tem patrocínio de nações, tanto a nação americana naquela época patrocinava e a nação chinesa também. Então, a gente não pode também dar um selo de infalibilidade papal para um relatório da OMS, que é uma instituição que também tem os seus vieses, a gente poderia assim dizer. E eu acho desnecessário, dentro da forma como a gente está falando, você levantar essa hipótese de teoria da conspiração, porque isso funciona mais como uma censura ao discurso que é divergente com a opinião comum, do que um incentivo à pesquisa acadêmica aberta, porque todo mundo que falava qualquer coisa diferente era taxado de negacionista, era taxado de anti-ciência. Nobéis de medicina e biologia foram taxados disso. Então, eu fiquei um pouquinho triste você vir com essa história de teoria da conspiração. Se a gente estivesse falando aqui de é certo que o vírus ele veio do laboratório, que eu não falei de jeito nenhum, mas também não é certo que ele não veio do laboratório, mas eu acho que não precisava entrar nesse mérito, Lucas. Não, assim, é claro, você faz o que você quiser. Daniel, Mas a teoria da conspiração, aí entra a minha parte, né, que eu sou analista geopolítico também, especializado em operação psicológica, trabalhei no Exército. Teoria da conspiração é uma teoria da conspiração. O conceito de teoria da conspiração foi criado na Comissão Church, em 1974, no Senado americano, para tentar descredibilizar todo mundo que dizia que o Lee Harvey Oswald não tinha matado Kennedy. Então, para silenciar e censurar todo mundo que falava o contrário, eles falavam, você é um teórico da conspiração. E o mais estranho disso tudo é que no dia 18 de outubro de 2019, lá nos Estados Unidos, a Universidade Johns Hopkins, junto com a Fundação Bill e Melinda Gates, eles fizeram um exercício de simulação de pandemia chamado Evento 201, e nesse exercício Peraí, a gente vai chegar nesse ponto, porque isso é mais uma coisa que as pessoas usam como argumento para poder apontar que a gente já sabia. Eu não que a concluí, pandemia eu não tô poderia falando acontecer isso. dessa forma. Eu não porque tô falando isso. Você disse que você tá botando ficou palavras triste na com o minha que eu boca. falei. Não, eu não tô falando isso. Ficou triste com o que eu falei. Eu não tô falando isso. Agora, vamos nos fatos. Pode seguir. Vamos nos fatos. Não, porque senão a gente perde o fio da meada aqui. Não, fatos. Eu queria só falar fatos. sobre teorias da conspiração. Mas você tá falando... Pode falar à vontade. Você vai não, fatos. Não, só fato agora. Quer ver um fato? Aconteceu um evento chamado Evento 201, patrocinado pela Fundação